Veja só, quando a gente vai começar a estudar a história da filosofia, normalmente nós iniciamos o estudo a partir dos filósofos pré-socráticos. Ao menos as histórias, em geral, né, tomam isso como um parâmetro. Né, porque com os pré-socráticos é que teria surgido as primeiras manifestações da história da filosofia, né, e em específico da filosofia grega. Só que não dá para você entender os pré-socráticos sem que você saiba do contexto, né, ou do que os antecedeu culturalmente, né? E veja, na verdade, do meu ponto de vista, a história da filosofia deveria começar, de fato, com o Homero, né? Porque no Homero, nos poemas do Homero, que é um autor do século VIII antes de Cristo, né? E um outro dado interessante, que esses dois poemas são os dois primeiros livros da história da literatura ocidental. Ou seja, não existe livros mais antigos do que os poemas do Homero. E eu creio que deveria ser o primeiro elemento a ser tomado como início da história da filosofia, os poemas do Homero. Né? Seguir-se ao Homero os textos do Hesíodo, os Trabalhos e os Dias e a Teogonia. Né? Então, a Ilíada e a Odisseia, né? Os Trabalhos e os Dias do Hesíodo. Né? Veja, aí nesse processo, depois do Hesíodo, né, existe um grupo de autores que são lendários dentro da cultura grega, que são chamados os Sete Sábios, né, que assim, são personagens que nós não sabemos rigorosamente até que ponto eles são históricos ou aquilo é verdadeiro em relação a eles e tal, mas eles transitam ali entre a lenda e a realidade, né? Os famosos Sete Sábios. E depois dos Sete Sábios, aí sim é que começaria os primeiros filósofos pré-socráticos, né? A história dos Sete Sábios, né, é muito interessante, que ela começa, quem relata isso se não me engano, é o Heródoto. Na verdade, não são rigorosamente 7. Algumas listas apresentam outros, né, entre os 7, e outras listas apresentam outros entre os 7. Então, se você reunir todos, dá ali uns 10, 12 sábios, né, das listas. Né, as listas são diversas. Mas veja só, né, a história, né, começa da seguinte maneira. Alguns pescadores atiraram ao mar, né, uma rede, né, e quando trouxeram a rede para fora, ela não pegou nenhum peixe, mas agarrada na rede havia um trípode, um banquinho de 3 pernas de ouro. Imediatamente começou uma briga entre os pescadores, porque todos queriam ficar com aquele banquinho. Né? E como não chegava a um consenso, decidiram fazer o seguinte: olha, vamos levar esse banco num templo, né, para que a sacerdotisa determine com quem deve ficar esse banco. Porque certamente isso é um presente dos deuses. Né? E aí foi levado para uma sacerdotisa o banquinho, né, uma pitonisa, e aí os pescadores perguntam, olha, com quem deve ficar esse banco? Aí ela diz, bom, esse banco deve ficar com um homem mais sábio. Aí os pescadores começam a discutir entre si, bom, espera aí, quem que é o homem mais sábio? Né? E aí, sei lá, aí começa. Aí, então, alguns dizem, olha, na verdade é o Tales de Mileto. Né? Aí os pescadores, então, se dirigem à casa do Tales e contam a história, né? Olha, achamos um banco, a sacerdotisa diz que deve ficar com o mais sábio. Portanto, nós julgamos que você é o mais sábio, o banco lhe pertence. Né? É uma determinação dos deuses. O Tales, por
por humildade e por reconhecimento, ele diz, olha, na verdade, eu não sou o homem mais sábio. E aí ele indica quem seria, na opinião dele, Tales, quem seria o homem mais sábio. Ele fala, é o Pítocles. Aí eles pegam esse banquinho e vão levar lá para o Pítocles. Aí o Pítocles diz, não sou eu o mais sábio. O mais sábio é o Solon. E eles vão levar, e aí o banco começa a circular entre 7 indivíduos. E os 7 se recusam a ficar com o banquinho. E o último, então, diz, olha, porque o último chega a apontar o primeiro, diz, não, é o Tales. E daí, nesse círculo de remessa do banquinho, do trípode, os pescadores, então, dizem, olha, já que nós vamos voltar, vamos entregar para o próprio templo. E aí eles dão de presente para o templo que havia dito isso, para o Deus que havia dito que deveria ficar com o mais sábio. O mais sábio seria esse próprio Deus. E, portanto, o banquinho ficou no templo. E essa história correu. Tem um autor grego que escreveu um pequeno diálogo em que ele conta a seguinte narrativa, que um determinado dia foi solicitado que esses 7 sábios fizessem uma reunião nesse templo. No caso, é no templo de Delfos. Então, os 7 sábios viajam para aquele templo, vêm de diversos lugares e tal, se reúnem no templo, e foi proposto pelo sacerdote do templo, pela sacerdotisa, que eles resumissem a sua sabedoria em algumas frases. Ou seja, que eles sintetizassem a sua experiência existencial, os seus conhecimentos, em algumas frases, em algumas sentenças, que permitisse que se conhecesse qual era o conteúdo da sua sabedoria. E aí todos se propuseram a fazer isso. Todos, então, resumiram, alguns em 10, em 15 frases, em 20 frases, a sua sabedoria. Ou seja, aquilo que eles julgavam que eram frases lapidares de sabedoria. E essas frases foram doadas ao templo, foram dadas ao templo, foram reunidas, e contrataram um escultor para esculpir essas frases em placas de mármore. E essas placas, então, foram distribuídas por todo o templo. E uma delas ficou na porta de entrada do templo, que era a frase que depois o Sócrates vai tomar para si como uma frase representativa da sua filosofia, que é o conhece-te a ti mesmo. Se não me engano, essa é uma frase do Pítocles. Então, quando você entrava no templo, haviam frases de sabedoria espalhadas por todas as paredes, com os seus respectivos autores. E, é claro, isso é uma lenda, isso provavelmente não aconteceu, mas a história não deixa de ser muito bonita, e muito interessante. Mesmo porque teve um indivíduo que, hoje, se você vai no templo de Delfos, você só tem os escombros, você não tem mais o templo. Tem algumas colunas e tal, mas um indivíduo, num determinado momento, anotou todas as frases. Então, ele copiou todas as frases com seus respectivos autores, e elas passaram, posteriormente, a serem transmitidas. Então, nós sabemos o conteúdo dessas frases, dessas sentenças. E daí, as sentenças dos 7 sábios, que são, na sua grande maioria, sentenças filosóficas. Por isso, eu creio que a história da filosofia deveria contemplar um certo estudo ou uma certa aproximação desses autores, ou desses supostos autores e sábios, que antecederam a ideia dos filósofos, ou o surgimento da filosofia. É uma filosofia ainda tateante,
né, não tem ainda os contornos específicos da filosofia, mas são antecedentes, né? A própria existência da palavra sábio, que depois vai dar origem à palavra filosofia, né, que é o sophos, né, o filosofos, né, está calcada exatamente nessa lenda, né, nessas histórias, né? Ou seja, de indivíduos que têm um conhecimento eminente, uma experiência de vida, uma informação mais profunda sobre a existência, né, uma visão mais profunda sobre a existência, né, que são os sófos, né, os sábios, né, os 7 sábios, hepta, né, sófos, né. Por isso, né, eu imagino que o melhor caminho para se estudar a história da filosofia, até para se contextualizar, né, seria o Homero, o Hesíodo, os 7 sábios, e daí sim começar pelos pré-socráticos. Veja, os pré-socráticos também, o leque é muito grande, você tem muitos pré-socráticos, né? E o que é importante e interessante é você estudar, de certa maneira, ou se aprofundar naqueles pré-socráticos que traçam ou estabelecem os primeiros contornos da filosofia. E, dentre eles, me parece que os mais importantes sejam o Parmênides e o Heráclito. Então, esses 2 pré-socráticos seriam representantes primordiais dos contornos que a filosofia adquiriria posteriormente a eles. Ou seja, eles traçam algumas linhas que depois será assimilado como constitutivos da filosofia, né, do que seja a filosofia, né? Então essa que é a minha, diria assim, a minha sugestão, né, para se começar o estudo da filosofia entre os gregos e especificamente o estudo dos pré-socráticos. Não é necessário que se estude todos, né, embora se deva conhecer, se possa conhecer, mas é fundamental o Parmênides e o Heráclito.